Como tratar e transtorno curso sono. A apneia do sono afeta a maneira como você respira quando você está dormindo. Na apneia do sono não tratada, a respiração é momentaneamente interrompida ou torna-se muito superficial durante o sono. Estas pausas respiratórias geralmente duram entre 10 a 20 segundos e pode ocorrer até centenas de vezes por noite, sacudindo-lo fora de seu ritmo de sono natural. Como consequência, você gasta mais tempo no sono leve e menos tempo no sono profundo e restaurador que você precisa para ser enérgico, mentalmente afiado e produtivo no dia seguinte. A privação de sono crônica que vem com resultados de apneia do sono em sonolência diurna, reflexos lentos, falta de concentração, e um aumento do risco de acidentes. A apneia do sono também pode levar a sérios problemas de saúde ao longo do tempo, incluindo a diabetes, pressão arterial alta, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, e ganho de peso. Mas com o tratamento você pode controlar os sintomas, o seu sono de volta aos trilhos, e começa a desfrutar sendo refrescado e alertar todos os dias. Pode ser difícil identificar a apneia do sono em seu próprio país, uma vez que os sintomas mais proeminentes só ocorrem quando você está dormindo. Mas você pode contornar essa dificuldade, pedindo um parceiro de cama para observar seus hábitos de sono, ou gravar a si mesmo durante o sono. Se ocorrer pausas enquanto você ronca, e se asfixia ou ofegante siga as pausas, estes são os principais sinais de que você tem apneia do sono. Sinais e sintomas da apneia do sono principais. Alto e crônica ronco quase todas as noites. Choking, bufando, ou ofegante durante o sono. Pausas na respiração. Acordar durante a noite sentindo falta de ar. Sonolência diurna e fadiga, não importa quanto tempo você gasta na cama. Outros sinais e sintomas da apneia do sono de alerta. Acordar com a boca seca ou dor de garganta. Insônia ou noturnos despertares. Ir ao banheiro com frequência durante a noite. Esquecimento e dificuldade de concentração. Incaracterístico mau humor, irritabilidade ou depressão. Dores de cabeça matinais. Sono agitado ou irregular. Impotência. Os sinais e sintomas da apneia do sono em crianças. Enquanto a apneia obstrutiva do sono pode ser comum em crianças, nem sempre é fácil de reconhecer. Além de ronco alto contínua, as crianças com apneia do sono podem adotar posições para dormir estranhas e sofrem de incontinência urinária, transpiração excessiva durante a noite, ou terrores noturnos. Se você suspeita que seu filho pode ter apneia do sono, consulte um pediatra, que é especialista em distúrbios do sono. Uma vez a apneia obstrutiva do sono é diagnosticada, a cirurgia para remover as amígdalas ou adenoides da criança geralmente corrige o problema. Porque a obesidade é um importante fator preditivo para OSA, redução de peso reduz o risco de OSA. Os melhores dados sugerem que uma redução de 10% no peso leva a uma redução de 26% no índice de distúrbio respiratório RDI. Os benefícios da redução de peso em pacientes com SDB incluem o seguinte: diminuição da RDI, pressão arterial baixa, função pulmonar melhorada e a gasometria, estrutura do sono melhorou e ronco. Possível redução da pressão CPAP ótima necessária. O ganho de peso é um dos mais importantes determinantes da recidiva da OSA após o tratamento cirúrgico. Embora a realização e manutenção da redução de peso são difíceis, os resultados são extremamente benéficos quando os pacientes podem fazê-lo. A abordagem de tratamento para SDB não é completa se a redução de peso não é abordada em pacientes que são obesos. Medidas mecânicas incluem pressão positiva com CPAP ou pressão positiva dispositivo de 2 níveis, BiPAP, e aparelho oral terapia, OA.
CPAP é a opção de tratamento padrão para OSA e geralmente pode reverter esta condição rapidamente com a titulação adequada de dispositivos. Quase são indicados para pacientes com SAUS leve a moderada que preferem aparelhos orais para dispositivos CPAP. Pacientes com SAUS leve a moderada, que não respondem ao tratamento com CPAP. Pacientes com leve a moderada OSA nos quais as tentativas de tratamento com dispositivos CPAP falhar. Eles não devem ser consideradas uma terapia eficaz para os doentes com OSA grave. A terapia farmacológica não é parte do tratamento primário. Nenhuma terapia medicamentosa clinicamente útil está atualmente disponível, exceto em certos casos de sonolência excessiva remanescente após o tratamento aparentemente bem-sucedido. De menos invasiva e mais eficaz para invasiva e eficaz, os tratamentos podem ser resumidos como se segue. Todos os pacientes devem ser oferecido tratamento com CPAP nasal em primeiro lugar. Em pacientes com apneia obstrutiva do sono moderada a grave que se recusam ou rejeitar o tratamento com CPAP nasal, terapia BiPAP deve ser tentado o seguinte. Se esta terapia falhar ou for rejeitado, a terapia deve ser considerada OA. OAS podem ser considerados terapia de primeira linha para pacientes com AUS leve, especialmente se eles não estão dispostos a tentar o tratamento com CPAP nasal. Todas as intervenções para melhorar a tolerância da terapia CPAP deve ser tentada antes de decidir que o tratamento falhou em um paciente particular. Os pacientes nos quais a terapia médica não invasiva, por exemplo, CPAP, BiPAP, OAS, não devem ser oferecidas opções cirúrgicas. Os pacientes devem ser informados sobre as taxas de sucesso para cada procedimento cirúrgico. Eles devem ser informados de que poderão exigir mais do que um procedimento cirúrgico, alguns bastante extensa, para curar OSA. Encaminhar os pacientes apenas para centros que têm pessoas experientes nestas técnicas cirúrgicas especiais. Melhorar a adesão ao tratamento é importante para o atendimento de pacientes com SAUS. Considerando que a adesão em pacientes com SAUS é comparável ao dos doentes que tomam medicamentos, tais como estatinas, um corpo de pesquisa sobre a adesão parece ter sido largamente ignorado e deve ser integrada na prática clínica de medicina do sono. Estudos que mostram como melhorar a aderência CPAP existir como bem e deve ser integrado num programa de acompanhamento CPAP padrão para melhorar a adesão. O mesmo pode ser dito para a terapia de OA na medida em que alguns dos métodos de avaliação e são comuns a ambos os tratamentos. Ao contrário de CPAP-BiPAP adesão ao tratamento, a adesão ao tratamento não é objetivamente medido. Portanto, estudos comparando a adesão entre a OA e a terapia CPAP-BiPAP não pode ser considerado com confiança no resultado. Como quando o CPAP-BiPAP não tem dados de adesão objetivos, a adesão ao tratamento é provavelmente menor do que os valores publicados que têm contado com um paciente ou profissional de autorrelato. Contínuo distúrbio respiratório relacionado ao sono. O conceito do contínuo distúrbio respiratório relacionado ao sono, SRBD, ver fisiopatologia, sugere que o tratamento OSA ideal deve corrigir OSA, síndrome de resistência das vias aéreas superiores, UARS, e ronco. Se ele não elimina todos os três problemas, os sintomas e o processo patofisiológico que era evidente no início da recorrência da doença. Portanto, no tratamento de SRBD, CPAP corrige OSA em primeiro lugar, o ARS seguinte, e ronco passado. Uma ocorrência improvável é o ronco ser corrigida antes de OSA e o ARS. Se este é pensado para ter ocorrido, em seguida, deve-se considerar que a integridade do microfone ressonar. Considere se o ronco foi corretamente interpretado no PSG durante uma titulação CPAP. Quando um vazamento de máscara ocorre, o ruído pode ser transferido pelo microfone ao canal ronco PSG e pode soar como ronco. Pode-se determinar a diferença entre o ronco e uma fuga da máscara CPAP,
porque o ronco ocorre no ponto de inspiração de pico e o início da validade. Fuga da máscara ocorre durante a expiração. Considere se o paciente teve de vias aéreas superiores, a cirurgia corretiva,